meu nome é Maria Clara Magalhães e, juntamente com Lucas Vinícius, falaremos a respeito da radioatividade e dos elementos radioativos. Além de citar exemplos de como a radioatividade pode ser usada para o bem quanto para o mal. Porém, antes de falarmos da radioatividade em si, a gente precisa falar sobre a descoberta do núcleo atômico, por que e onde a radiação se dá início. Um cientista chamado Ernest Rutherford, nascido na Nova Zelândia, realizou proezas que o transformariam em um dos mais importantes cientistas e em um dos mais notáveis cidadãos de seu país. Ele trabalhou sob a coordenação do grande físico inglês Joseph John Thomson. Rutherford ele aprendeu bastante com Thomson e foi assim que ele chegou à descoberta do núcleo do átomo, uma região central e minúscula onde fica concentrada a sua carga elétrica positiva e praticamente toda a sua massa. Para que Rutherford pudesse comprovar essa sua descoberta, ele realizou um experimento, que era bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa, emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e acabava voltando. A grande maioria ela atravessava sem sofrer desvios, e outras sofriam desvios. Para explicar essas observações, Rutherford ele imaginou que os átomos ouro fossem constituídos de uma região pequena, maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Esse experimento ele comprovou que o modelo proposto por Thomson foi equivocado. O átomo ele é, na verdade, formado majoritariamente de espaços vazios, que permitiram a passagem livre da maioria das partículas alfa. Além disso, há um núcleo maciço que promoveu o desvio e reflexão de uma parte das partículas, como já se tinha conhecimento de que as partículas alfa possuem uma unidade de carga positiva. O desvio aconteceu por conta de uma repulsão entre cargas iguais, visto que a hipótese era de que o núcleo também tinha carga positiva. A partir da descoberta do núcleo atômico, da instabilidade no núcleo, surgiu algo que conhecemos como radioatividade, que já ouvimos falar muito, por ser algo extremamente perigoso. Entre os casos em que a radioatividade ficou marcada, sem dúvidas foi em Chernobyl, onde ocorreu uma explosão de uma usina nuclear que matou várias pessoas, direta e indiretamente, e que até hoje ainda continua emitindo radiação no local, impossibilitando haver vida lá. Mas o que é radioatividade? Como ela ocorre? Quem a descobriu e quando foi descoberta? Isso é o que iremos discutir a partir de agora. A radioatividade foi descoberta no ano de 1896 pelo físico Antoine-Henri Becquerel, que percebeu que o urânio emitia radiação. Para isso, ele colocou sais de urânio sobre placas fotográficas e percebeu que na ausência de luz, essas placas escureciam. Ele percebeu que os sais de urânio emitiam uma certa quantidade de radiação que passava por papéis escuros e outras substâncias que não permitem a passagem de luz. Essa descoberta influenciou os estudos sobre radiação posteriores. Uma das físicas mais conhecidas e que deu continuidade aos estudos da radiação a partir do urânio foi a Marie Curie, que juntamente de seu cônjuge Pierre Curie descobriram o elemento rádio, que era 2.000 vezes mais radioativo que o urânio, e o polônio, que era 400 vezes mais radioativo. Esse casal foi tão importante para as pesquisas da radioatividade que foram reconhecidos como os pais da radioatividade, mesmo não sendo eles os descobridores dela. Como vimos, o núcleo atômico possui prótons e nêutrons. Para que esses prótons fiquem dentro do núcleo, há uma força que age sobre eles. É a chamada força nuclear. Ela atua entre um próton e outro, fazendo com que eles fiquem próximos um do outro. Essa força também atua sobre os nêutrons, e é ela que permite que haja estabilidade no núcleo atômico. Essa estabilidade só ocorre enquanto os números de prótons e nêutrons são iguais ou muito próximos. Quando há um aumento no número atômico, que aumenta o número de prótons, consequentemente aumenta também o número de nêutrons, mas
Mesmo assim, eles não aumentam necessariamente no mesmo número de prótons. Às vezes, para cada próton podem ser aumentados 2 ou mais nêutrons. Quando o número atômico cresce muito, essa estabilidade começa a desaparecer. Quando há mais de 83 prótons no núcleo, esse núcleo já não é mais considerado estável. Então, ocorre a instabilidade no núcleo. Essa instabilidade é o que causa a radioatividade, e o elemento que contém essa instabilidade libera radiação. Os núcleos instáveis geralmente liberam partículas eletromagnéticas com o objetivo de se estabilizarem. Eles foram apelidados de isótopos radioativos. Existem dois tipos de radiação. O primeiro tipo é a radiação formada por partículas, denominadas alfa e beta. E o segundo tipo é a radiação formada por ondas eletromagnéticas, que são os raios gama. Alfa são partículas pesadas de cargas positivas que desintegram do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Aqui está a primeira lei da radioatividade, que quando o núcleo emitir uma partícula alfa, seu número atômico irá diminuir 2 unidades e seu número de massa irá diminuir 2 unidades, surgindo então um novo núcleo atômico. A radioatividade alfa pode ser contida por uma folha de papel. Beta são partículas de cargas negativas que não contêm massa. Ela surge pela desintegração do nêutron, que ocorre quando o elemento está muito instável. Agora temos a segunda lei da radioatividade, que quando o núcleo emitir partículas beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa não é alterado, surgindo um novo núcleo atômico. A radioatividade beta é maior que alfa. Essas alterações e surgimento de novos núcleos é o que é chamado de transmutação radioativa, que só ocorre para a radiação causada por partículas. A radioatividade gama não é a emissão de partículas gama, ela é formada por ondas eletromagnéticas, por fótons muito energéticos e de frequência muito alta, porém não possuem massa. Ela não altera nem o número de massa, nem o número atômico no núcleo, ou seja, não ocorre a transmutação radioativa, pois ela só ocorre em radiações por partículas, que alteram o número de massa e atômico. Eles possuem uma grande capacidade de penetração, só podendo ser impedido parcialmente por concreto e chumbo. Ela é uma radioatividade muito grande da perspectiva fisiológica, pois podem danificar tecidos vivos e até mesmo matar se estando exposto a altas emissões. Existe radiação ionizante e não ionizante. O que vai diferenciar é com relação à sua energia. A ionizante, ela tem capacidade de arrancar elétrons, alterando a molécula ou até mesmo a estrutura atômica de algum átomo. Já a radiação não ionizante, ela não tem energia para arrancar elétrons, que seria o princípio da ionização. Logo, ela vai criar uma excitação, ou seja, ela vai fornecer energia para aquele átomo ou para aquela molécula. A radiação ionizante, ela tem um comprimento de onda muito curto e uma frequência muito grande, o que remete à sua energia. Já a não ionizante, o seu comprimento de onda é um pouco maior e basicamente a sua frequência ela é muito baixa. Então, eis aí a diferença entre essas duas radiações. Há diversos elementos químicos radioativos e, entre eles, podemos citar alguns, como por exemplo o plutônio, que é um elemento usado como combustível nuclear e na fabricação de armas nucleares, e que, embora ele possua traços que podem ser encontrados na natureza, todos os seus isótopos são de origem artificial. O rádio, que é um metal alcalino terroso do sétimo período da tabela periódica, que em sua forma metálica apresenta coloração branca e brilhante. Ele tem aplicações na medicina para o tratamento de alguns tipos de câncer. E também o urânio, que é um elemento químico usado como combustível para gerar energia nuclear e também para a produção de armas atômicas. Todo mundo tem aquela dúvida, que é se radiação faz mal ou não. Bom, nós somos projetados para suportar determinados níveis de radiação. Obviamente, se ficarmos expostos a quantidades maiores, nós podemos ter uma série de problemas, que vão de simples queimaduras a até câncer. Podemos utilizar radiação em processos industriais, procedimentos médicos e na geração de energia. Basta fazê-lo com responsabilidade. Com um pouco de informação, você percebe que a radiação ela não é
a vilã, como se diz por aí. Ela pode ser bastante útil e nos trazer grandes vantagens. Bom, esse foi o nosso vídeo a respeito da radioatividade, trazendo o seu contexto, de como surgiu, de como ele ocorre e apresentando alguns elementos radioativos e para que eles servem, como eles são utilizados. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima.